Então, vamos lá. Hoje, dia 15 de junho de 2020, vamos iniciar aí mais uma aula da disciplina de Introdução às Ciências do Solo. E dando sequência aí, vamos iniciar aí falando sobre o gleissol. Como comentei anteriormente, né, os outros solos, os neossolos, são solos que não têm a presença do horizonte B, né? Agora a gente já começa a entrar naqueles solos que têm a presença do horizonte B. Esse primeiro aí, que é o cambissolo, ele tem horizonte B, porém, é um horizonte B ainda em pouco desenvolvimento. A gente chama ele de horizonte B incipiente. O que é uma coisa incipiente? Uma coisa incipiente é uma coisa que ainda não está totalmente formada, que não está ainda bem feita, que ainda está acontecendo o processo de intemperismo para ele se tornar um horizonte mais bem desenvolvido. Então, esse horizonte bem incipiente aí do cambissolo é um horizonte que tem essa característica de estar em processo de formação, então ele vai ser um horizonte B pouco espesso, não muito profundo, né? Então, do horizonte A já vai para o horizonte B incipiente. Esse horizonte B incipiente ele é dado por essa letra B, I, com Izinho na frente. Tá? Ele vai estar sempre abaixo de qualquer outro tipo de horizonte A. Tá? Geralmente, o horizonte A desses cambissolos, eles vão ter menos que 40 centímetros de profundidade. Então, ele é um horizonte A de 40 centímetros ou menos, onde vai estar ali aquela parte com matéria orgânica, material mineral misturado com matéria orgânica, e depois já cai nesse horizonte bem incipiente. Se a gente for analisar esse solo aqui, ó, ele vai ter horizonte A aproximadamente aqui até os 30, 40 centímetros, depois já começa esse B, um pedacinho de B aí, ó, dos 40 aos 60 centímetros é B, que é essa parte mais grosseira aí, ó. Depois já cai direto no C, que é esse material misturado com solo, com meio pedregoso, né, um material meio misturado, e aqui embaixo já é a rocha. A partir de 1 metro para baixo ali, ó, já é praticamente o material de origem, né, o material inconsolidado. Então, o cambissolo tem essa característica, tem um horizonte A ali de uns 30, 40 centímetros, depois já cai no B e já logo é o C. Então, o B dele tem, nesse caso, desse perfil que está sendo mostrado aí, ele tem uma espessura ali só de uns 20 centímetros aproximadamente. Alguns cambissolos têm horizonte B um pouco mais profundo, que a gente vai mostrar um aí que já é quase virando um latossolo, ele já está num processo maior de evolução. Então, tem cambissolos menos evoluídos e uns mais evoluídos, tá? Geralmente, eles são solos de muito mal drenado até bons de drenagem, ou seja, tem uns que a água costuma alagar e eles não têm uma boa drenagem de água, e tem outros que já têm uma certa boa drenagem. Então, esses que têm uma boa drenagem são aqueles mais intemperizados, cambissolos já um pouco mais evoluídos. Vai desde de solos rasos até muito profundos, tá? A saturação de bases dele é um solo que pode ser fértil ou pobre quimicamente, então ele é muito variável, tem de todo jeito. Os cambissolos que a gente encontra aqui em Rondônia, eles têm essa característica, alguns deles são mais rasos, e de uma fertilidade de média para baixo. Aqueles que a gente encontra lá pelo Nordeste, lá para fora, eles já têm uma fertilidade natural um pouco maior, ou seja, a maior parte dos elementos químicos, cálcio, magnésio, alguns sais, são elevados, ou seja, estão em altas concentrações comparado com os daqui. Exceto o fósforo, alguns minerais que é quase pobre no Brasil inteiro. Mas, comparando assim, de modo geral, os solos do Nordeste com os solos aqui da região norte, amazônica, já são solos, os nossos costumam ser quimicamente um pouco mais pobres, em geral, na maioria dos nutrientes importantes para as plantas. A diferença é que aqui chove, né? Então a lixiviação, o intemperismo faz com que ocorra sempre essa lavagem, né, significante aí dos nutrientes, dos elementos importantes para as plantas. Alguns desses cambissolos podem possuir características semelhantes aos latossolos, que a gente vai estar já analisando daqui para frente. E alguns têm alto teor de silt. Eu encontrei uns cambissolos lá no Ceará que eles eram muito siltosos. Então, eles tinham uma certa pegajosidade. Aparentemente, as argilas dele, parecia que ele era muito argiloso, mas nem era tanta argila. Era a mistura de argila com silt que dava uma alta pegajosidade. E eles tinham uma característica bem diferente dos cambissolos nossos aqui. Tá? Esse cambissolo são dois. Esses dois lá do Nordeste eu já até mostrei para vocês antes. Né? Esse da direita, mais vermelho aí, ele é bem parecido com o latossolo. Ele é um vermelhão de cima e embaixo.
tá? Ele é bem difícil de diferenciar ele. Esse cambisolo só foi diferenciado de um latossolo porque a saturação de base dele, ele era um solo que a gente chama de TA eutrófico, era um solo com uma saturação de bases alta. Então, não é comum latossolos com essas características de cor, de textura, serem solos ricos quimicamente. E esse daí deu alta saturação de base. Tanto é que ele deu um solo eutrófico, né? Então, foi caracterizado um cambisolo por causa disso, na sua classificação. Já esse da esquerda aí, que está com essa cor mais cinza, esse daí é bem característico mesmo de um cambisolo. Então, ele começa ali, ó, o horizonte A dele começa ali no zero, né, ó, aí 10, 20, 30 centímetros, até mais ou menos aqui é o horizonte A dele, onde tem raiz de planta aqui, ó, onde tem mais matéria orgânica, é mais raiz. Depois dos 30, 40 centímetros para baixo, já começa o horizonte B, que a gente chama de horizonte B incipiente. Já tem alguns fragmentos de pedra, de cascalho, e aqui para baixo já entra no horizonte C, e abaixo de 1 metro, 1,5 metro para baixo já começa a cair na rocha. Então, ele é um solo bem, nesse caso aí, né, com não muito intemperizado. Já esse da direita, mais vermelho, já é um cambisolo mais intemperizado, mais profundo, que as plantas conseguem se desenvolver melhor. Oi? Professor, nesse caso aí, para fazer essa diferenciação só através de análise, né? Claro que aí visualmente a gente está vendo, mas só no visual a gente poderia classificar ele como outro, Exatamente. né? Esse solo aí, quando na época a gente fez a classificação dele, estava até junto com o professor da época, ele achava que era um latossolo. Na hora que fez a análise química, é que ele chegou na conclusão de que isso aí era um cambisolo, porque as características dele, assim, olhando, aparentemente é bem parecido com o latossolo. O latossolo é isso aí que você está vendo, é um paredão só, de uma cor só, não tem muita diferença. Então ele era bem parecido, só que o latossolo não dá altas fertilidades natural, e esse aí ele deu eutrófico, deu lá a saturação de base, acho que em torno de uns 70%. Então, nesse sentido, foi por isso que foi classificado como um cambisolo, porque ele ainda não está totalmente formado, totalmente temperizado. Então, quando ele tem, mesmo parecendo com latossolo, mas ele tem ainda uma alta saturação de bases, os elementos químicos dele não se lixiviaram em grande quantidade, ele dá eutrófico, ou seja, a presença do material de origem, dos nutrientes da rocha estão por ali ainda, é o que dá a característica de um cambisolo, porque ele não está totalmente formado. Então, o horizonte B dele, apesar de mais espesso, esse aqui, ó, se você for analisar, até uns 40 centímetros é horizonte A. A gente pode ver que vê mais raiz nele do que no outro aqui. Ó. O outro com uns 30 centímetros já não vê mais raiz aqui para baixo. Esse aqui você vê raiz até 40, 50 centímetros mais ou menos de profundidade. Então, ele já é mais profundo, a planta já se desenvolve melhor. Tanto é que nesse solo aí, né, o horizonte B dele chega até 1 metro e pouco. Quando vai chegar lá em 1 metro que começa o C. Esse aqui, o C dele já começa com uns 50 centímetros, 60 ali mais ou menos. Então, esse aqui já, o horizonte C dele já está mais profundo, já é um solo que consegue ser cultivado mais facilmente. Tanto é que eu lembro que eu falei para vocês desses solos aí lá atrás, essas duas áreas era cultivado banana nesse solo aí, era tudo cultivo de banana. E os caras faziam errado, eles estavam cultivando banana e melão nessas áreas aí, tudo e sem conhecer o solo que estava ali por baixo. E a gente mostrou que a área do solo mais raso produzia em torno de 15 toneladas a menos de banana por hectare do que a área de solo profundo. A gente fez uma coleta aleatória de cacho, o pessoal foi cortando lá no campo, a gente separou esses cachos das duas áreas de forma aleatória, e aí o pessoal foi fazendo o processamento, foi tirando, a gente foi separando, depois foi feita as pesagens dessas bananas nos dois tipos de solo, e aí obteve-se essas informações, né? O fazendeiro lá gostou muito porque ele não imaginava. Ele via que tinha diferença de um cacho por outro, mas não sabia que era tanto quando se pegava na hora de fazer para uma área mesmo, para um hectare inteiro. Então, essa propriedade, ela tinha 72 hectares de banana. Mais ou menos um terço da área era de solo profundo, um terço era de solo raso e outro um terço era de um solo mais retilíneo, que estava um intermediário entre o raso e o profundo, vamos dizer assim. E aí, nesses dois extremos do solo raso para o solo profundo, deu toda essa diferença de 15 toneladas por hectare de bananeira. Na época, era 60 centavos o quilo. Eu lembro que eles vendiam para fora essa banana. Inclusive, ia nos containers lá para a Europa em geral. E eles vendiam essa bananeira.
eu lembro que dava em torno de R$ 9.000 por hectare que eles estavam, vamos dizer assim, perdendo só por causa do tipo de solo, né? O que a gente orientou eles? A usar essa área aí de solo mais profundo para a bananeira, que é um sistema radicular que explora mais e precisa de mais nutriente também, e deixar o melão, que é uma cultura de ciclo mais de raiz mais rasa, né, e explora mais na superfície, o melão ficar no solo raso e a bananeira ficava no solo profundo, em toda a área do solo profundo, que aí eles iam sempre ter mais produção de banana e o melão não ia interferir muito na produção, porque ele sendo explorado naquele solo mais raso ali, não haveria problema. A não ser que num ano atípico, quando chove demais e pode acontecer alagamento na área, aí pode atrapalhar. Mas na época das chuvas, em geral, quando pegava mesmo o ciclo das chuvas ali, que lá é de março a junho, mais ou menos, eles nem produziam melão. É só na época da seca mesmo que eles entravam com a produção irrigada. Nessa época de muita chuva, acabava nem produzindo, porque essas áreas aí, até mesmo na área do solo mais profundo, dava um pouco de encharcamento. E para o melão, né, é horrível. No caso, uma fruta que fica rasteira ali. Já a bananeira, ela não sofre tanto, né? Alagava um pouquinho a área ali na hora da chuva, mas a água ia infiltrando depois e ia embora. Então, naqueles 3 meses de chuva que lá se concentra, né? A maior parte das chuvas, naqueles 3 meses lá, eles evitavam produzir melão, deixavam a área em pousio, né? Esperando para quando entrasse a seca lá para mês de junho, julho, entrasse com a produção do melão e era 9 meses de produção direto, né? Até março do outro ano de novo, quando começavam as chuvas. A bananeira não, a bananeira é a cultura de ciclo perene, né? Então vai do jeito que vai arrancando a mãe, vai ficando a filha e vai prosseguindo todo o processo. Inclusive, uma prática de manejo que o pessoal faz muito na bananeira, isso aí eu aprendi lá na época, né, com os técnicos da época lá. O pessoal costuma fazer o que com a bananeira? Corta ela, arranca o cacho e corta o pé embaixo, não é isso? E joga o caule pro chão, não é? O pessoal costuma fazer isso, de modo geral. Pega a bananeira, acaba de arrancar o cacho, vai lá e mete o facão, né, ali na base do pseudocaule dela, né, que aqui o caule da bananeira é um falso caule, né, que é um monte de folha enrolada. Então o produtor vai lá e mete o facão e joga o caule da bananeira para o chão, né, para aquilo ali virar adubo e apodrecer e tudo mais. E o pessoal lá nessa fazenda, eles não faziam isso. Eles cortavam o cacho de bananeira, cortava a copa dela e deixava aquele toco alto para cima, como se fosse um toco em pé. E ela vai morrendo de cima para baixo sozinha. Ela ia se enrolando e se dobrando e morrendo sozinha. Por que eles faziam isso? Porque a bananeira é uma planta toda interligada. E os nutrientes que estão naquela planta que está em pé vão se translocar tudo para a planta filha. E quando você corta ela embaixo, os nutrientes até vai para a planta filha, mas vai demorar muito mais tempo e nem vai ser totalmente aproveitado. E quando você deixa, você só corta em cima, tira a dominância apical dela para ela não continuar crescendo, ela vai morrer, né? Cortou a folha em cima, ela morre. Aí ela vem, os nutrientes vão descendo, potássio, cálcio, magnésio, tudo que tem de bom naquele pseudocaule, vai descendo e vai migrando para a planta filha. Então, isso aí ajuda muito na absorção de nutrientes pelaquela mudinha que está ali do lado da bananeira. Então, ajuda demais no crescimento. O pessoal que faz errado, fica só cortando embaixo. Não é que faz errado, né? É o jeito tradicionalzão de fazer. Não que isso não seja certo, dá para fazer, só que o aproveitamento dos nutrientes quando você só corta em cima é muito maior do que podar e jogar ali para o chão afora, porque aquilo ali até apodrecer e virar adubo, a outra planta já vai ter aproveitado os nutrientes muito mais rápido e já vai estar desenvolvido muito mais. Então, era uma prática que eles faziam lá e que dá uma diferença enorme na hora de aproveitamento dos nutrientes. Aí, ó, sequência de cambisolo. Todos eles aí, né? O cambisolo pouco desenvolvido, né? Todos eles aí é um horizonte B sempre com essa característica de pouco espesso, meio mescladão aí, com um pouco de pedra. Então ele tem muito essa característica. Esse cambisolo aí é aqui na região de Ouro Preto, de Candeias, esse daí, e é lá pro lado de Porto Velho. Mas tem muito aqui na região de Ouro Preto, cambisolo nessas regiões de colina aqui, pro lado aí de indo na BR mesmo aqui, ali pro lado da Fazendinha, ali é tudo cambisolo, aquela região ali. O Márcio que entrou aí é lá de Mirante, né, Márcio? Essa região lá também tem bastante cambisolo. Urupá, né? Se não me engano, você falou para mim uma vez.
é uma região que tem muito cambissolo também. Tem esses solos rochosos em algumas partes, que alguns deles são neossolo litólico, e aí nas pontas dos morros é neossolo litólico, que conforme vai descendo, entra nesses cambissolos, que são solos não muito profundos. Em algumas partes ali nas regiões, logo após o neossolo litólico, cai nesses cambissolos aí. Aí é uma colina de cambissolo com rochosidade associada a afloramento de rocha, desenvolvida aí num relevo ondulado na região aí de Candeias de Jamari. Esse solo aí, ele está perto daquela barragem lá da usina. Aí mais alguns cambissolos, esses daí são em áreas de alguns cortes aí de barranco e tudo mais. Você já deve ter visto esses solos por aí afora. Esse daí da direita mesmo é um cambissolo lá na região de Pimenta Bueno, inclusive lá na terra do meu pai tem desse solo aí. Alguns deles são mal drenados, inclusive nessa parte aqui, ó, não passa água nem com reza. Isso aqui é um terror na época da chuva, porque ele vira um brejo na época das águas, é o tal do chocolate que o pessoal chama, fica aquelas placas de argila ali por baixo, o horizonte C dele e a rocha ali se encontra, então vira aquelas placas de argila acumulada e a água não infiltra. Então, na época da chuva vira um pantanal e na época da seca vira um tijolo só. Então, tem muito disso aí também naquela região de Pimenta Bueno. Tem solo arenoso, solo de sedimentação e tem esses cambissolos aí formados naquela região. Então, Professor, alguns são... Oi? então, tipo assim, é muito comum a gente não conseguir identificar, então, a princípio, assim, né, vários tipos de solo, né? Porque são muitos, tem muito parecido e tal, essas coisas assim. Tipo assim, é só de olhar e tal. Não tem como você definir a princípio que é tal solo, né? É difícil. Às vezes, só gradiando, alguns solos é fácil de você saber, né? Por exemplo, um argissolo. Um argissolo é muito comum você revolver ele ali, ele é um solo mais arenoso em cima, mas logo quando você dá uma aprofundada maior, você já tira a argila dali de baixo. Então, é fácil de saber que é um argissolo. No horizonte B dele já vai ter mais argila. O cambissolo ele é muito variável, então embaixo dele pode ter horizontes argilosos, pode ter pedras, misturas de materiais. O cambissolo não costuma ter esse aumento de argila em profundidade, como no caso do argissolo. Ele muitas vezes ele tem mudanças, porém não são mudanças, vamos dizer assim, textural abrupta, que mudam a quantidade de argila muito intensa lá para baixo. Então, alguns deles têm algumas restrições, mas a restrição já começa desde a superfície, não é só lá embaixo. É diferente, por exemplo, do argissolo, que ele é arenoso em cima e embaixo tem muita argila. Esse daqui não, esse daqui, muitas vezes ele já começa a ter ali algum impedimento físico, algum problema já logo na superfície e mais embaixo também. Como eu falei, na região de Pimenta Bueno aí, ó, esse cambissolo do lado direito aí, ele é desenvolvido num relevo mais suave ondulado e ele está num corte de estrada naquela região. Esse do lado esquerdo aí, ó, já é ali na região de Espigão do Oeste. Então, você fez um corte num barranco, tem ali um horizonte A, com matéria orgânica, cai ali num horizontezinho B meio pedregoso, com um pouquinho de cascalho, aquela coisa, depois já cai nesse horizonte C, já naquele material bem parecido com a rocha, com material de origem, com uma semelhança, pode saber que isso aí é cambissolo. Diferente de um outro solo chamado de plintossolo, nós vamos ver ele que são concreções ferruginosas, várias plintitas que a gente chama, que são aquelas pedrinhas de ferro que parece cascalho. Tá? Esse aí já é um outro tipo. No caso do cambissolo, alguns deles têm essas plintitas, que a gente chama aí de... Eles têm o caráter plíntico, mas não chega a ser um plintossolo, que o plintossolo tem que ter muita plintita, muito cascalho mesmo. Então, o cambissolo ele é muito variável, ele pode parecer com vários tipos de solo, mas a característica dele sempre é um horizonte B pouco espesso e já cai direto no horizonte C. Esse daqui mesmo, ó, do lado direito, ele vai ter um horizonte A aqui, perto onde está essa grama aqui, né, esse capim. Então, logo aqui já vai ser o B e aqui para baixo já é o C dele, ó. Já é o C e aqui já cai na rocha, no material de origem mais embaixo. Então, ele tem essa característica aí de ser um horizonte B bem pouco espesso. Os cambissolos a nível de Brasil, em torno de 3% no Brasil inteiro. Ali em Rondônia, mostra ali no mapa de Rondônia, mais naquela região ali do Guaporé, tem bastante. Porém, a gente tem vários cambissolos no estado, tá? Essa porcentagem de 3,82, eu acho que isso aí deve estar até errado, tá? Isso aí eu acho que aqui tem bem mais. Mas
de acordo com a literatura, é isso aí, em torno de 4% de câmbio solo a nível de estado de Rondônia, no território de Rondônia. No Brasil inteiro chega a 3%. Agora vamos falar um pouquinho sobre os solos com horizonte B textural, que é aquele horizonte B com acúmulo de argila em profundidade. Um dos solos é o chamado argissolo e o outro solo é o nitossolo, tá? Os dois têm essas características de ter esse horizonte B textural. Os argissolos antigamente eram chamados aí de podisólicos, tá? Inclusive tem livros antigos que chamam esse solo de podisólico vermelho amarelo, podisólico vermelho. Então tem alguns livros que têm esse nome, mas na nomenclatura mais atual é argissolo. Assim como o nitossolo, o nome antigo dele era chamado de terra roxa estruturada. Então depois mudou o nome para nitossolo. A terra roxa que o pessoal fala por aí afora, tanto pode ser o nitossolo quanto pode ser o latossolo vermelho amarelo, o latossolo vermelho escuro. Então os dois têm essa característica de ser terra mais roxa, mais escurão, tá? Vamos ver então um pouquinho sobre esses dois. O argissolo, né? O argissolo ele tem essa característica aí de ser um solo onde tem o horizonte A ali mais arenoso, inclusive esse solo aí, ele é um horizonte A arenoso, mas um pouquinho escuro por causa da matéria orgânica que ele tem. Talvez foi queimado ou tinha uma concentração alta de matéria orgânica. Então ele é uma areia acinzentada, esse que está sendo mostrado ali, e mais abaixo aquele amarelão ali. Aquele amarelão ali é onde já não tem tanta matéria orgânica, já não tem tanta raiz de planta, e ali houve um acúmulo de argila em profundidade. Então ele é um horizonte mais argiloso logo abaixo. Ele geralmente são solos chamados de TB. O que é esse TB? É uma argila de baixa atividade, tá? Eu não expliquei isso aí para vocês, por causa do nosso tempo mesmo. Mas só para vocês entenderem, quando um solo tem uma argila de alta atividade, ele tem acima de 27 centimol de carga na fração argila. É uma continha que é feita e você chega nesse valor. Valores acima de 27 centimol de carga, de mols de cargas acima de 27, é um solo chamado de argila de atividade alta, o solo TA, que é chamado. Quando o solo é TB, que é a argila de atividade baixa, só CTC é mais baixa na fração argila. Então ele vai ter menos que 27 centimol de carga na fração argila. A maioria dos nossos solos aqui em Rondônia são solos TB, argilas de atividade baixa, não tem uma alta concentração de nutrientes nas nossas argilas, porque são solos mais lixiviados, mais intemperizados. Esse solo tem o chamado horizonte B textural, que é aquele horizonte B ali, ó, depois dos 30, 40 centímetros para baixo ali, ó, já cai no horizonte B. Então você tem ali o horizonte A, vai até ali uns 20 centímetros, depois ali dos 20 aos 30 você tem um horizonte de transição ali, né, um AB, vamos dizer assim, e logo abaixo dos 30 centímetros já cai nesse horizonte B. Aí, claro, se for fazer uma análise mais criteriosa desse solo, ele vai ter um B1, um B2, um B3, então ele vai sendo classificado dessa forma, tá? A gente não vai entrar nesse nível de detalhamento, porque conforme ele vai mudando a coloração, a textura ali no horizonte B, ele vai sendo chamado de B1, B2, B3 e vai na sequência. Mesma coisa o horizonte A, tem A1, A2, A3. Esse horizonte A, se fosse classificar ele, seria A1, A2, A3, pelo menos. O A1 seria aquela parte mais escura, a A2 seria ali naquele intermediário e a A3 já ali perto dos 20 centímetros, né? Que teria ali uma coloração já quase chegando no horizonte de transição ali de A para B. Aqui a gente também tem, o que a gente tem nesse solo? O incremento de argila, né, no horizonte B. A transição pode ser muito fácil de visualizar, como é o caso desse solo aí, quando a gente chama de uma transição mais abrupta, mas ela também pode ser uma transição mais gradual, uma transição que não seja tão fácil de visualizar. Às vezes é uma transição mais branda, essa diferença do horizonte A para o B. Nesse caso aí é uma transição de clara para abrupta, ou seja, você consegue visualizar bem onde está a diferença de cor ali, consequentemente a diferença de textura desse solo. A profundidade desses solos são variáveis, eles podem ser desde muito mal drenados até bem drenados, e tem cores variadas em geral. Então aqui são argissolos, esse aqui acho que é lá na região de Minas Gerais, né? Distribuído naquela região. Em geral, os argissolos que nós temos aqui em Rondônia são solos bons para cultivos, para plantios, são bem drenados, não são muito mal drenados, então tem uma boa drenagem de água.
A maioria, tá? Nem todos. Aquele que a gente tem na área da Rondônia Rural Show, ele é um solo argissolo, porém ele não é muito bem drenado, não. Ali eu já fiz teste de infiltração ali, a água não vai embora. Tanto é que chega na época da chuva ali, chove, dá muita erosão, muito escoamento superficial, porque ele tem um horizonte A, um B bem argiloso e cai também já no horizonte C ali, numa parte mais rochosa. Então a água tem uma certa dificuldade de infiltração ali naquele solo, nos seus primeiros 1 metro de profundidade. Quanto mais distante for esse horizonte B do argissolo, melhor para os cultivos em geral, porque como o horizonte B ele é muito argiloso, costuma ser mais argiloso, então ele retém muita água. Se eu tenho um solo que tem uma caixa maior, vamos dizer assim, uma capacidade de armazenamento de água maior para a água infiltrar, é melhor. Se eu tenho esse horizonte B muito perto da superfície, a água vai infiltrar, logo vai cair essa água, vamos dizer assim, nessa camada de argila, vai ficar ali sendo absorvida. Essa argila, ela retém a água e não deixa ela continuar percolando, então diminui a percolação, não é que não deixa, né? Mas a percolação, ela para, a água dá uma segurada naquela argila, então começa o quê? Começa a saturar esse solo, começa a encharcar na superfície, e é onde depois, se a chuva for intensa, a água da chuva ela vai batendo, vai escorrendo, porque esse solo não está mais conseguindo infiltrar toda a água da chuva. Então, em geral, quando o horizonte B ele é mais profundo, ele está mais lá embaixo, é melhor, porque você tem uma capacidade, um espaço de absorção de água melhor. Aí é outros argissolos, esse aí é na região lá de Vilhena. Então, isso aí depois que gradiou, que mexeu, que nem você falou aí, não dá para diferenciar muito uma coisa da outra. É mais quando a gente está fazendo a classificação mesmo, pegando esse solo, olhando e tudo mais. Esse da direita aí é um argissolo com fragmentos lateríticos, né, com pedaços de material que a gente fala de cascalho, pedaços de pedras com acúmulo de ferro, esse da direita. Esse argissolo aí é na região de Chupinguai. Lá os solos daquela região são todos solos escuros, porque são argissolos derivados de basalto. A rocha em si já dá solos mais escuros. Lá tem argissolo vermelho escuro e também tem os nitossolos e os latossolos vermelho escuro. Então, lá naquela região de Chupinguaia, depois de Chupinguaia, sentido Corumbiara, para quem conhece aqui em Rondônia, é uma região onde tem bastante desses solos bem escuros, semelhante aos solos lá do norte do Paraná. São solos de alta fertilidade natural. Então, solos muito bons aí para todo tipo de atividade agrícola, né? Seja pastagem, plantios em geral. Esse outro argissolo aí já é ali na região de Pimenta Bueno. Então, olha esse aqui, a diferença desse argissolo, que está plantado aqui um monte de urucum, né, coloral, e esse aqui da região de Chupinguaia. Olha a diferença de cor. Esse aqui é um argissolo bem escuro, né, com a característica já de uma rocha mais escura, que é o basalto. E esse daqui já é um argissolo derivado de arenitos e granitos. Olha como é que ele é um solo mais arenoso, mais claro na superfície. Esse daqui, ele tem, ele é bem arenoso em cima, mas ele é argiloso embaixo. Então, como é que a gente sabe que esse solo é argiloso? Ou você faz uma escavação e sabe que ele tem argila lá embaixo. Muitas vezes, esses argissolos que são arenosos em cima, eles se confundem com os neossolos quartzo-arênicos, porque os neossolos quartzo-arênicos, ele é areia de cima e embaixo. Às vezes você confunde ele com um solo muito arenoso, mas não. Ele é arenoso em cima e vem acumulando argila em profundidade. Como é que a gente sabe que essa argila acumulou em profundidade olhando por cima? Dificilmente você vai saber, olhando só assim por cima. O que dá para ter uma noção é pela vegetação, né? Quando o solo é muito arenoso, você não vai encontrar, por exemplo, uma castanheira naquela região, né? Você vai encontrar Itaúba, por exemplo, é uma árvore que costuma dar em solo muito arenoso, mas a castanheira você já não vai encontrar, que a castanheira precisa de sustentação. Então, ela não vai estar num solo totalmente arenoso. Se ele só é arenoso em cima e lá embaixo tem argila, aí você já pode encontrar castanheiro nesse solo. Como que eu sei também? Como eu já comentei com vocês. Você observa um formigueiro, observa um buraco de tatu. Um formigueiro, se a formiga, aquela casa da formiga, aquela terra que ela tirou ali, for uma terra mais argilosa, você pega, faz barro quando coloca água, é porque lá embaixo é um solo argiloso, que a formiga ela vai cavucar lá no horizonte B. Então, se você pega aquela terra que ela tirou para fora ali e mistura com água e aperta e vira um barro na sua mão, aquilo ali provavelmente é um argissolo. Ou o buraco do trator é a mesma coisa, ele vai cavucar e vai ficar tocado lá no horizonte B lá embaixo.
e aquela terra que ele tira para fora, se for mais barrenta, é um argissolo. Se for um solo arenoso que ele cavucou e jogou para fora e lá embaixo era arenoso, então isso aí vai ser um neossolo quartzo-areno. Esse solo aí, onde está esse caminhão aí, ó, é uma área onde era um argissolo que foi retirada a camada superficial e lá embaixo está naquela camada bem argilosa, que é o chamado folhelo. Folhelos são mantas de argilas. É o tal da laje que o pessoal fala. O folhelo é o tal do chocolate também, que muita gente chama. É uma argila bem densa que forma uma em cima da outra e dificulta a infiltração de água. Então, para a agricultura não é muito interessante esse solo, mas para quem cria peixe, para a pecuária, na parte de peixe, onde vai fazer uma escavação de um tanque, é uma beleza, porque ele não deixa a água infiltrar. Para quem mexe com construção civil, que vai fazer tijolo, também é bom, porque essa argila aí, o caminhão carrega isso aí, leva lá para o moinho, eles vão moer essa argila e vai fazer um tijolo, dá um tijolo de alta qualidade. Essa argila aí desses folhelos, desses solos aí. Então, às vezes a gente fala assim, essa terra não presta. Não presta para quê? Para qual finalidade? Talvez para boi não é muito interessante, porque é um solo que vai alagar. Então tem que ter ali um manejo certo de tirar e colocar o gado na área e ter o capim certo, que seria uma umidícula e tudo mais. Mas para a construção civil, para fazer tijolo é uma beleza, para fazer tanque de peixe, para botar peixe dentro com água, também é bom, porque ele não deixa a água embora, por infiltração. Aqui é um outro argissolo lá na região de Porto Velho, olha esse aí a diferença já. Esse aí já é um argissolo mais acinzentado na superfície. Ele é semelhante a um gleissolo, ele só não vai ser um gleissolo porque ele não está numa área que fica úmida o tempo todo. Ele tem um certo acinzentamento aí, acinzentado, mas ele não chega a ser um gleissolo. Então ele tem ali o horizonte A dele acinzentado, né? O horizonte E, que é um horizonte de transição aqui, né? De A para B, e logo abaixo já cai aqui no horizonte B1, B2 e vai indo. Tá? Então, esse aqui é um argissolo que também tem acúmulo de argila em profundidade. Outros argissolos aí, argissolo amarelo, argissolo vermelho e por aí vai. Então, são outros exemplos de argissolos aí na região de Ariquemes, região de Candeso de Amari, sempre com essa mesma característica, acúmulo mais arenoso em cima e acúmulo de argila em profundidade. Lembrando que só pela cor, às vezes, também você não identifica o argissolo. Às vezes você olha assim e não parece que tem diferença. Mas na hora que você coleta o solo da superfície, coleta o solo mais embaixo e faz aquele teste de textura com o tato mesmo, ou leva para o laboratório e faz análise textural desse solo para ver se ele tem alta concentração de argila, aí é quando a gente consegue definir melhor o tipo de solo que tem, com base nessas diferenças aí de conteúdo de argila de superfície e em profundidade, tá? Mais alguns argissolos aí, ó. Esse outro aí, ó. Esse aqui é na região ali de... Inclusive, tem um aqui bem parecido aqui em Ji-Paraná, uns bem parecido com esse daqui, ó. Do lado direito e do lado esquerdo. Esse aqui na região de Ariquemes, ó, tá vendo? Toda essa parte aqui de cima é arenosa, e aí a argila em profundidade aumentando. Esse aqui é a mesma coisa, mais arenoso em cima e aumentando as argilas em profundidade. É o solo que mais tem no estado de Rondônia, os argissolos, em torno de 40%, tá, gente? É o solo que predomina em maior proporção aqui em Rondônia. 40% do território do estado é argissolo. Os dois solos que mais existem em Rondônia é argissolo e latossolo, tá? 40% do estado é argissolo, em torno de 37% aí é de latossolo, 35%, 37%. Então, aproximadamente 75% dos solos do estado de Rondônia são desses dois solos juntos. 25% são o restante todo aí que a gente está falando. No Brasil, os argissolos compreendem em torno de 26%. Se a gente for analisar o estado do Amazonas, né, praticamente a maior parte do estado ali, em boa parte é argissolo, pela imagem ali. Lembrando que nas partes de beira de rio, o estado do Amazonas tem muito do neossolo flúvico e também de um solo chamado de... como é que é o nome agora? Espodossolo. Tem muito naquela região ali do Rio Amazonas. Falar um pouquinho sobre o nitossolo, ou a terra roxa estruturada, como era chamada antigamente. Tá? Esse nitossolo, ele é um solo que tem na região aqui de Curumbiara, como eu falei, derivado de basalto. Ele tem esse horizonte benítico, que é chamado, que é um horizonte B com uma textura mais argilosa, né? Mas ele é argiloso de cima e embaixo, então ele não é só arenoso em cima e argiloso embaixo, então ele é argiloso de cima e embaixo,
Costuma ser um solo bastante intemperizado, bastante velho, de boa drenagem de água. Ele costuma estar numa região do relevo um pouco mais inclinada, tá? Os que tem aqui em Rondônia são derivados aí da rocha basalto. Então, são solos quimicamente ricos e em áreas um pouco mais onduladas aí, tá? Alguns têm presença de rochas, afloramento, mas não é muito comum. Tem, às vezes, o relevo inclinado, mas não tem tanta rocha. Essa região nossa aqui já é mais comum. Você tem um relevo mais inclinado e você ter mais rochas nas partes do topo do relevo. Onde tem esses nitossolos aí, não. Eles têm uma certa inclinação no relevo, mas já há menos afloramento de rocha, pelo fato do seu intemperismo ser mais avançado. A estrutura dele costuma ser mais em blocos angulares, né? Forma como se fosse vários torrãozinhos, assim, blocos pequenos. Tem um gradiente textural aí mais ou menos aí parecido com o do argissolo, só que um pouco menos, né? O que é gradiente textural? É a diferença de argila do horizonte A para o B. Então, ele tem um certo acúmulo de argila em B, mas não é tão intenso quanto no argissolo. São solos profundos, bem drenados, as colorações variando desde mais claras até mais escuras. Lembrando que os escuros é porque são oriundos de basalto. Em geral, pode ter eles bem ácidos, mas também tem eles um pouco mais ricos aí quimicamente. Então, aqui é só um modelo aí dos nitossolos nas regiões aí, lá que eu falei. Região, esse daí ocorrendo, esses aí que está sendo mostrado aí, ocorre na região de Corumbiara, na estrada para Campo Novo dos Parecis, está escrito ali, né? Corumbiara, na estrada para Campo Novo dos Parecis. E o outro ali é colinas de nitossolo vermelho, desenvolvendo em relevo ondulado, suave ondulado, também na região de Corumbiara, nessa estrada que vai para Campo Novo dos Parecis. Campo Novo dos Parecis seria... Onde que é essa cidade? É no Mato Grosso, Campo Novo dos Parecis, né? Aqui em Rondônia tem Campo Novo de Rondônia, né? Que é ali do lado de Buritis ali. Campo Novo dos Parecis. Mato Grosso, que é essa cidade que eu saiba. Mas, enfim, sei lá se tem alguma estrada que vai para lá, eu não conheço bem essa região aí. Mas é um solo que está nessa região aí, de relevo mais inclinado e tem essa característica de ser um barrancão vermelho bem intenso, né? Um vermelho escuro bem interessante aí. Os nitossolos em Rondônia poderia ter mais, né? Porque são solos com uma boa fertilidade, esses que tem aqui em Rondônia, mas só compreende 2%, 0,2% do território de Rondônia. E a terra roxa estruturada, né, o nitossolo no Brasil corresponde em torno de 1%. Lembrando que a região do Paraná, ali, o norte do Paraná, onde está mais manchado ali, é uma região onde tem bastante dele. Mato Grosso do Sul tem um pouco ali na região de Maracaju, tem um pouco na região de Chapadão do Céu e também na região de Costa Rica, que é uma cidade lá que tem muito plantio de milho, de soja. E em Rondônia, na região mais de Corumbiara. Outro solo a gente vai falar sobre ele é o espodossolo, tá? Esse espodossolo, gente, ele é um solo que tem, vamos dizer assim, em regiões onde há uma translocação de matéria orgânica lá para baixo. Então, a diferença do argissolo para o espodossolo. O argissolo ele tem translocação de argila. O espodossolo é uma translocação também de alguns minerais argilosos, mas é uma translocação mais de matéria orgânica. Ele é um solo que costuma ser bem arenoso na superfície e ocorreu uma translocação, uma descida da matéria orgânica que estava aqui na superfície lá para baixo. Então, aí tem um pouco da descrição dele, geralmente são ácidos, o horizonte A dele vai estar ali nos primeiros 40 centímetros, né, com umas cores mais acinzentadas por causa da matéria orgânica. Depois vem o horizonte E e logo abaixo já vem o horizonte BH, que a gente chama, que é essa cor mais acinzentada, beístico, que a gente chama. É um horizonte com uma tonalidade escura em razão da matéria orgânica que desceu e se acumulou lá em profundidade. Tem profundidades variáveis, aí de 3 até 4 metros de profundidade. Costumam ser solos pobres quimicamente e bastante ácidos. Também tem uma baixa saturação de base, né? São solos pobres quimicamente. Ocorre muito em áreas planas, nessa região do Amazonas, como eu falei, e também boa parte da região beira do rio aqui de Rondônia, indo para o lado do Guaporé, a beira do Madeira, beira desses rios amazônicos todos aí, do Amazonas.
e na região litorânea também ele ocorre bastante em áreas de mangue. Olha lá ó, como é que ocorre essa translocação de matéria orgânica. Então, esse aqui é um espodossolo, essa parte toda manchada, escura aí, é uma translocação de matéria orgânica. Nesse da esquerda aqui já é também ocorreu também uma translocação da matéria orgânica, formando esse chamado horizonte B espódico, que é o horizonte B dos espodossolos. Todos eles, ó, essa mancha lá embaixo, tá vendo? Ele é arenoso em cima, aqui vai ter um horizonte A, ó, logo na superfície, todo esse horizonte aqui bem arenoso aqui para baixo, e lá embaixo o horizonte bem incipiente, que a gente chama, B espódico, né, que é esse BH ou BHS aí. Uns com acúmulo só de matéria orgânica, outros com acúmulo também de argila. Esse aqui, por exemplo, tem um pouquinho de acúmulo de argila aqui embaixo. BS, que é um pouco de sesquióxidos, que esse solo tem. Sesquióxidos são os óxidos de ferro e alumínio. São argilas que desceram e se acumulou lá embaixo. Então, ele tem um acúmulozinho de argila, que fez juntar essa matéria orgânica mais acima e logo abaixo é tudo arenoso de novo. Então, esse é o tal do espodossolo. Mais algumas imagens aí, ó. São comuns aí na região, né, muitos deles são mais comuns na bacia amazônica. Em Rondônia tem em torno de 0,34% e no Brasil como um todo em torno de 2%. Vamos falar de mais um solo, esse aqui já é mais comum também na nossa região, que é o plintossolo, tá? O plintossolo já tem, só pela cara dele aí, pela essa imagem, você vê que ele é um solo bem colorido, né? A gente chama de coloração variegada, é uma mistura de colorações. Formada aí sobre condições de restrição à percolação, então são em locais onde a drenagem da água ela tem uma certa dificuldade. Quando a água dificulta a sua descida, é onde ocorrem esses acúmulos de ferro, de minerais, de alumínio, ferro, e vai dando essas cores misturadas aí que está sendo mostrado. Então, solo mal drenado, que acumula água, que a água às vezes não infiltra tão bem, costuma dar esses plintossolos. Onde dá esses acúmulos vermelhos aí, é acúmulo de ferro. E muitas vezes esse ferro, quando seca, quando o solo tende a chegar na época da seca, esses acúmulos de ferro às vezes endurece e vira uma pedrinha chamada de plintita, que é uma pedrinha de alto acúmulo de ferro, que endurece, formando aquela pedrinha de cascata. São solos imperfeitamente ou mal drenados, apresentam expressiva processo de plintização, predomina de cores pálidas, né, ou variegadas, com esse mosqueado aí, essas manchas, em geral, são ácidos e ocorre oscilação do lençol freático nesses solos. Então, tem época que eles encharcam, tem época que seca, e assim vai. Então, aqui são algumas imagens, né, de plintossolo, onde vocês veem esses montes de material cascalhento, de plintita, é o plintossolo, tá? Aqui é um plintossolo na região de Porto Velho, o outro é um plintossolo pétrico na região de Pimenta Buena, esse do lado direito aqui, ó. Bem cascalento. Inclusive, esses solos aqui também, muitas vezes, eles têm dificuldade de infiltração de água neles, costuma alagar em alguma época do ano, dependendo da situação, da quantidade de chuva. São muito bons para tirar cascalho para vender, né, para aterrar a estrada, essa coisa toda. Aí mais uma região, né, de plintossolo chamado plintossolo pétrico. Esse plintossolo pétrico ele vai ter umas pedronas de cascalho desse tamanho, né? Pedronas aí de cascalho acima de 2 milímetros, então dá umas pedras grandes mesmo, que é a plintita, que ela vai acumulando, vai aumentando de tamanho e vira chamado petroplintita, que é uma pedrona mesmo de material de acúmulo de ferro. É um ferro que foi dissolvido pela água e depois ele oxidou de novo. Então, essa oxidação do ferro, formando essa plintita, essas pedronas de cascalho, é a petroplintita. Aí, mais um pouco dele, essas colorações aí, né, bem manchado, onde vocês cortam aí um barranco, vê essas manchas coloridas aí, amarelo, vermelho, branco, pode saber que isso aí é um plintossolo. Para ser plintossolo, o solo tem que ter acima de 15% de plintita com base em volume. Então, eu pego uma quantidade de solo lá. Vamos supor que eu peguei 1 litro de solo, fui lá no horizonte B, coletei 1 litro de terra. Esse 1 litro de terra, se eu separar o que é terra e o que é plintita, tem que ter em torno esse 1 litro total tem que me dar mais ou menos 15% de plintita com base em volume. Então, se de 1 litro de terra que eu peguei tiver 150 ml de plintita, isso vai caracterizar um plintossolo. Tá? Se tiver menos, não é plintossolo.
pode ser que o solo tenha um caráter plíntico. Ele se assemelha a um plintossolo, mas tem solo que é cascalento, mas não chega a ser um plintossolo. Para ser plintossolo, tem que ter acima de 15% de plintita com base em volume. Aí é um plintossolo, onde ele tem ali o horizonte A na superfície, mais orgânico, depois já cai nesse horizonte plíntico aí, ó, nesse horizonte B, plíntico aí, com bastante mistura de material, de coloração, e vai ter também um acúmulo de plintita e vai ficar bem cascalento. Em Rondônia, em torno de 4,5% dos solos são plintossolos, e no Brasil, em torno de 6% dos solos são os plintossolos. Tá? Agora vamos falar sobre um solo que é talvez o mais falado, mais famoso a nível de Brasil, que é o latossolo e o argissolo, os dois, né? Eu acho que esse agora é o último solo que a gente vai comentar. O latossolo, gente, ele é um solo, como o próprio nome dele descreve, ele vem do processo de latolização. Esse processo é um processo de intenso intemperismo da rocha, ou seja, dificilmente você vai encontrar fragmento de rocha, pedra, nesse solo, porque ele já está bem temperizado, já está no processo bem avançado de temperismo. Ele é composto do horizonte A, qualquer tipo de horizonte A não ser que não seja, menos o A chernozênico, né, que é um solo com horizonte A bem escuro. Então ele vai ter um horizonte A de vários tipos, costuma ser o horizonte A fraco, que é um horizonte A menos rico quimicamente, e logo abaixo vai ter esse chamado horizonte B latossólico, ou BW. O B latossólico ele vai estar abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, de qualquer tipo de A, exceto o horizonte ístico, que é aquele horizonte com acúmulo de matéria orgânica. Muito intemperizado, são as características dele, tá? É um paredão assim de cima e embaixo, solo bem estruturado, com boa infiltração de água. Ele tem CTC dele costuma ser menor do que 17 centimols, tá? A CTC dele. Esse índice KI é um outro cálculo que é feito também, que não deu para a gente fazer com vocês. O KI dele é um índice que é uma formulazinha da porcentagem de silt e de a argila que tem esse solo, e aí vai dar esse índice aí. Então, ele vai dar esse índice menor do que 2%, tá? Essa relação aí. E com base também no teor de nutrientes desse solo. Quer dizer, isso é que eu falei, relação silt e argila. Esse índice KI é com base no teor de alguns elementos que esse solo tem. Fortemente ácidos, né? Em geral são ácidos, tem alguns que são mais eutróficos, né? Em algumas regiões onde ele é derivado de basalto e de rochas mais básicas. Costuma ser solos bem drenados, ou seja, ele chove, a água infiltra bem nele, não tem muito esse problema de água ficar restrita. Então ele é um solo assim bom na área da agricultura, costuma estar em relevo mais plano ou suave ondulado, não é solo de relevo muito inclinado. Então, apesar de ele ser muitas vezes eles serem ácidos e quimicamente pobres, mas eles são solos mais planos de fácil mecanização. Então, todas essas regiões aí do Mato Grosso, onde tem altas regiões aí de produção de grãos, a maioria desses solos aí no cerrado são latossolos, tá? Porque são solos, apesar de serem ácidos, mais fáceis de ser mecanizados. E aí, o engenheiro agrônomo que começou a calcarear esse solo e desenvolver a agricultura nele foram, né, na época ali dos anos 60, anos 70, foi quando começou o povo do sul subir para o norte e para o centro-oeste, para o norte, foi onde começou a desenvolver a agricultura nesses solos que eram áreas aí de cerrado, utilizados mais para pastagem esses solos, e a partir daí que começou a desenvolver aquela região. Hoje são áreas com solos extremamente agricultáveis, não são solos ricos quimicamente, apesar que hoje já são, porque já constante processo de produção, né, já melhorou bastante esses solos do que eram na forma que ele era mais nativo, né? Então hoje são áreas aí bem valorizadas em razão dessa facilidade de produção que esses solos têm, principalmente com relação ao relevo e com relação à facilidade de mecanizar e não vai ter pedra, não vai ter muita coisa que atrapalhe. Costuma serem ácidos, né? E aí resolve com calcário. É mais fácil você resolver um problema químico de um solo do que um problema físico. Quando o solo encharca, tem pedra, tem argila compactada, essas coisas é mais difícil de resolver do que quando o solo é quimicamente pobre. Quimicamente você resolve com calcário e com adubo. Quando ele é cheio de problema de restrição física, é mais difícil. Você tem que remover pedra, tem que descompactar solo, a argila muito compactada, difícil você
mexer com esse solo. Então, acaba sendo mais difícil você consertar problema físico, às vezes nem conserta, do que problema químico. O problema químico é mais fácil de resolver. Esses solos, latossolos, por serem muito temperizados, eles estão nas regiões mais equatoriais e tropicais chuvosas, né? A nível de mundo, não só no Brasil. E normalmente eles estão nessas regiões de relevo mais plano ou suave ondulado, com pouco de inclinação. Esse é um latossolo úmico, né? Onde ele tem esse horizonte A úmico, né? Um latossolo aí vermelho amarelo, mas com horizonte A úmico. O horizonte B dele vai começar ali aproximadamente com 1,30 m de profundidade. Então, vocês observam, quanto mais bem drenado é o solo, melhor também a matéria orgânica desce nesse solo e as raízes também conseguem crescer mais. Então, vai dando esse horizonte A mais espesso. Então, esse solo tem um horizonte A com 1,30 m, enquanto tem solos aí que é 1,50 m, 30 centímetros, 20 centímetros de horizonte A. Então, esse solo, por ser bem drenado, né, os nutrientes descem, as raízes das plantas conseguem crescer mais e vai acumulando, né, se ele for mais argiloso e tiver um intenso cultivo sobre ele, ele vai acumulando matéria orgânica em profundidade. Esse daí, ele tem o horizonte B dele a partir de 1,30 m lá. Começa o horizonte BW dele ali. Esse daí já é na região ali de Pimenteiras, né, próximo ali das margens do Rio Guaporé. Esse já é um latossolo amarelo, bem na beira do rio mesmo. Também costuma aparecer. Aproximadamente, latossolo amarelo em Rondônia em torno de 18%. É o que tem de latossolo amarelo. O que mais tem é o vermelho amarelo, tá? O latossolo vermelho, que tem lá naquela região de Chupinguai que eu falei, Chupinguai e Corumbiara, ele também tem bem pouquinho dele em Rondônia, né? Somente 0,43%. Assim como o nitossolo só tem 0,2%. Então, são solos assim que têm uma fertilidade química natural maior, porém a quantidade deles no estado é menor. Esse aí é um latossolo vermelho distroférrico. Esse solo é um vermelhão de cima e embaixo, tem acúmulo de matéria orgânica. Então é um solo muito bom, de modo geral, para os cultivos agrícolas. Tá? Os latossolos, em geral, são solos bons para os cultivos agrícolas, seja ele pobre ou rico. Tá? Inclusive na área de construção civil também, para você construir qualquer coisa sobre ele também é bom, porque ele, por o fato dele ser bem drenado, não significa que quando compactado essa drenagem vai continuar. Então ele é bem drenado na sua forma natural, mas na hora que a gente escava ele, né, o latossolo, você escava ele e compacta, ele tem muito, como ele é mais argiloso, então ele consegue ter uma boa compactação, vai fazer uma represa, compactar o fundo da represa com o trator é bom, vai fazer um prédio, uma fundação, construir um silo na propriedade rural, vai fazer uma fundação, ele é um solo que resiste também o peso das estruturas, porque quando compactado dificulta a infiltração de água. Quando natural, ele tem uma boa drenagem, então isso é bom. Então aqui tem um latossolo escuro, né, um vermelho escuro, aqui um outro latossolo vermelho nessa região lá de Chupinguaia, e esse aqui é um outro latossolo vermelho nessa região também de Chupinguaia, e ele vai ter essa linha de pedra aqui embaixo, tá vendo? Latossolo vermelho com linha de pedra, que é o chamado de Inelstone, que às vezes acontece muito aqui em Rondônia, os solos têm essas linhas de pedra aqui, ó. Inclusive tem um argissolo ali da Rondônia Rural Show, que é o que nós tem lá no nosso perfil, lá na nossa área lá do perfil, ele é desse jeito, só que é um argissolo. Ele é um argissolo vermelho e amarelo distrófico com uma linha de pedra dessa aqui no meio, tá? Isso aqui é um acúmulo que ficou com um processo de temperismo. Então ela não se intemperizou totalmente, ficou essa linha aí, mas logo abaixo continuou em temperismo. Isso, claro, gente. Como é que se explica essas linhas de pedra que ficou? Foi algum tempo no passado que não intemperizou totalmente a rocha que estava ali naquele local ali, né? Pode ter sido por uma falta de chuva num certo período na região, ou períodos frios. Então, são várias teorias que pode explicar isso daí, né? Por algum motivo essa rocha não se desfez totalmente, ela ficou ali mais presente. Pode ser que um dia ela se desfaça, mas ela ainda permanece. 18,41% dos solos, né, de Rondônia são esses latossolo vermelho e amarelo. Então, o latossolo amarelo, né, 17%, quase 18%, e em torno de 18,5% é o latossolo vermelho e amarelo, é o que mais tem, vamos dizer assim, dentre os latossolos. Tanto o latossolo vermelho e amarelo quanto o argissolo vermelho e amarelo é os que têm maior quantidade.
A gente observa esse aí, ó, ele é um barrancão amarelo, né, de cima e embaixo, esse latossolo vermelho amarelo, né, então ele tem essa característica, né, de ter uma coloração, né, bem uniforme de cima e embaixo. Vai ter ali um pouquinho de diferença só na superfície, por causa da matéria orgânica, vai ser um pouquinho mais escuro, mas logo para baixo é um barrancão bem uniforme. Os latossolos no Brasil correspondem à metade do território brasileiro, 50%, né, ou seja, a maior parte do território brasileiro é de latossolo. No estado de Rondônia, em torno de 36,5% é o que tem de latossolo em Rondônia. Lembrando, latossolo em torno de 36,5% e os argissolos aproximadamente 40% é o que tem no estado de Rondônia, ou seja, mais de 75% dos solos de Rondônia, em torno de 76%, são a união desses dois solos aí, latossolo e argissolo. Beleza, gente? Então, falamos aí sobre os tipos de solos, tá? Os solos encontrados no estado de Rondônia, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo rapidinho do argissolo que a gente tem ali na área da Rondônia Rural Show. Agora é 8 horas. É um vídeo aí de poucos minutos, tá? Deixa eu só colocar aqui. Num vídeo de uma aula prática que eu fiz. E tem um outro vídeo que eu vou jogar na aula aí também, de uma outra aula prática que eu fiz sem vocês, né? Infelizmente. No campo. Então eu vou... Deixa eu abrir aqui, botar meu nome aqui, que aparece algumas coisas aqui. Estou aqui no YouTube aqui. Lembrando que esse argissolo vermelho e amarelo lá da Rondônia Rural Show é um que a gente já veio fazendo trabalhos neles na Rondônia Rural Show, né? Outros trabalhos que a gente já fez, já mostrou, já identificou. E aqui é um videozinho de 3 minutos, onde eu falo um pouquinho sobre esse solo, no dia que eu fui lá. Eu fui lá fazer um outro levantamento na área, né? Fui lá mostrar, fazer umas aulas lá de recursos florestais, da área que tem de floresta lá. E aí a gente aproveitou e fez um vídeo lá no nosso buraco lá, que é o buraco do perfil, né? Lembrando como é que tá lá, ó, tá tudo, na época da Rondônia Rural Show, isso aqui tá tudo limpinho, tudo organizado. Mas é até bom que esse capim cresce bastante lá, que protege esse barranco. Chega na época da Rondônia Rural Show, eu vou cortar isso aqui para mostrar essas raízes dessas plantas que tá lá. Esse solo, inclusive, tem uma parte que foi calcareada, outra parte não, outra parte foi adubada. Então dá para ver bem essa diferença quando for limpar esse perfil aí. Vou colocar o vídeo aí para vocês, no vídeo de 3 minutos, rapidinho, falando sobre esse argissolo que a gente tem lá na nossa área. Bom dia, hoje dia 9 de junho de 2020, aproximadamente 11 horas da manhã, 11h05 agora. Estamos aqui dentro do perfil de um solo na área da Rondônia Rural Show. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar aqui minha imagem aqui, que fica melhor aí. Vamos lá. Tá dando para escutar aí? Tá, beleza. Tá meio baixo, mas escuta sim. Então tá. Foi dia 9 que eu fiz isso aí. Bom dia. Hoje, dia 9 de junho de 2020, aproximadamente 11 horas da manhã, 11h05 agora. Estamos aqui dentro do perfil de um solo na área da Rondônia Rural Show. Esse aqui é o perfil de solo que a gente... eu comecei a fazer uma pequena raspagem aqui, né? Fiz um improviso. Para mostrar um pouquinho sobre esse solo. Tá? Esse aqui é um solo chamado de argissolo, tá? Um solo muito comum nessa região aqui de Paraná, dentro da área da Rondônia Rural Show. O argissolo, ele é um solo que tem uma característica de ser um solo mais arenoso aqui no horizonte A, né? Então ele é um solo que tem areia, né? Não é que é areia, totalmente arenoso, né? Ele é menos argiloso na superfície e conforme vai descendo em profundidade, ele vai aumentando os conteúdos de argila em profundidade. Então,
Aqui ele vai ter aí por volta de 15 a 20% de argila nessa parte aqui. Então ele é um solo de textura mais arenosa, média. Conforme vai descendo em profundidade, esse incremento de argila vai aumentando uma vez e meia, ou até mesmo dobrando, né? Então ele vai, o incremento de argila vai acontecer em profundidade. O horizonte A desse solo vai estar mais ou menos aqui nessa parte mais escura, né? Aqui houve um desgaste, né? Mas seria toda essa parte aqui mais escura, onde tem mais raiz, mais matéria orgânica. Depois ele vai aumentando o teor de argila em profundidade. Então já pega o horizonte B, que seria mais ou menos daqui para baixo, né? O B dele. Então nós temos aqui o horizonte A, o horizonte B. O horizonte B dele é o horizonte B textural, que a gente chama, né? Com esse incremento de argila, ele tem uma certa restrição em alguns pontos à infiltração de água. Então a água infiltra, ela vai percolando dentro do solo, nessa parte mais arenosa. Depois, quando chega no conteúdo mais argiloso, ela tende a reter mais a água. Então, a percolação, ela dá uma série de dificuldade aqui em alguns pontos. Aqui em cima é um capim pânico, né, que foi plantado nessa área. Futuramente, a gente vai estar mostrando a questão do enraizamento, né? Então, olha aqui, ó, como é que está o enraizamento desse pânico. A gente observa raízes finas, né, que vai em profundidade, elas vão crescendo, e até profundidades maiores a gente ainda acha algum pedacinho dela, alguma coisa, mais aqui embaixo, tem algum fiapinho aqui dela ainda. Então é uma raiz que ela está crescendo. Esse capim foi plantado para a Rondônia Rural Show do ano passado, né? Então ele tem aproximadamente 1 ano. E então toda essa parte mais orgânica aqui, né, que a gente observa, seria o horizonte A. Depois você vai ter uma transição aqui, o horizonte E, e logo mais abaixo o horizonte B. Aqui é o pânico máximo, ó, cultivar a mombaça. Tem até a plaquinha aqui do ano passado aqui mostrando, né? Então é um capim que se desenvolve bem, né, nesse tipo de solo, um solo que tem uma boa drenagem na superfície. É um solo distrófico, tá? Ele não tem uma fertilidade muito elevada, né? Mas fisicamente na superfície é um solo que tem uma boa infiltração de água, e depois, conforme o conteúdo de argila vai aumentando, é que essa infiltração vai ficando um pouco mais difícil. Você ia perguntar, Hugo, para mim? Não? Tô tranquilo? Então é isso aí, gente. Só para uma pequena demonstrativa aqui do argissolo. Tem argissolos, esse aqui é um vermelho amarelo, tem argissolo vermelho e tem os argissolos mais amarelos. Então, aqui nessa região, o que predomina são os argissolos vermelho e amarelo distróficos, tá? Esse é o solo aqui dessa região. Beleza? Beleza, então. Então é só um demonstrativo, né, do que tinha sido feito ali, né, naquela área, que a gente... Ué, meu vídeo não quer ligar? Ligou. Tá entrando outro vídeo ali por trás. Ali. Deixa eu fechar. Então, era só um demonstrativo, né, dos solos que a gente tem naquela região. Eu quero, antes da gente encerrar nossa aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês um outro vídeo de uma praticazinha que eu fiz aqui em casa sobre textura do solo, tá? Eu lembro que eu mostrei para vocês uma prática de textura do solo com o tato, que a gente fez lá, né, fazendo com o tato. Essa prática que eu fiz aqui é uma prática onde você pode fazer a textura do solo utilizando o que você tem na sua casa, né? Com o tato é uma forma aí bem interessante de você fazer e tudo mais. Porém, a precisão é um pouco menor. Essa que eu fiz aqui, ela é uma forma de fazer a textura do solo já com um nível de precisão maior, parecido até com a precisão do laboratório. Você pode fazer na sua casa aí com as ferramentas que vocês têm. Então, eu vou estar passando esse vídeo aqui para vocês e aí a gente encerra a nossa aula de hoje e aí a gente comenta alguma coisa sobre a prova, tá? A prova nossa, como vocês sabem, semana que vem vai ser o conteúdo todo de N2, que a gente começou aí, que é basicamente os tipos de solos, esses solos que a gente veio falando aí, as características de cada um e tudo mais. O vídeo está enrolando um pouquinho para começar, porque acho que é o primeiro que eu estou abrindo agora, não está no YouTube, né? Esse aqui está no meu celular ainda, fui pegar o cabo ali, coloquei, aí ele demora um pouquinho para abrir.
Enquanto não abre, eu vou falando aqui. Qual que é a importância da textura do solo, né? Vocês já fizeram lá com o tato, postaram e tudo mais. O solo, você saber se o solo é arenoso, se é mais argiloso, ajuda muito em várias tomadas de decisões quando a gente pretende fazer um trabalho de adubação, um trabalho de plantio, coisa do tipo. Deixa eu parar aqui. Inclusive, nós vamos ver na disciplina de fertilidade do solo, acho que semestre que vem, no outro semestre, a gente vai ver a importância do teor de argila do solo na recomendação de adubação. Mas as argilas, você saber se um solo é mais arenoso, se é mais argiloso, também tem implicações na área de mecanização agrícola, né? Os implementos que você vai usar. Quanto mais argiloso o solo mais, vamos dizer assim, resistência, mais dificuldade você tem para mecanizar esse solo, né? Mais força mecânica que precisa. Quando vai fazer uma compactação, por exemplo, de uma represa, compactação de uma barragem, o solo tem que ter argila. Então, todas essas informações são importantes no nosso meio agrícola. Saber se o solo tem argila, se não tem. Se o solo tem mais argila, ele tende a reter mais nutrientes. Quando o solo é arenoso, ele já é mais pobre também em nutrientes. Então, você ter uma noção do teor de argila do solo é muito importante. E muitas vezes, em alguns laboratórios, não se faz essa análise do teor de argila do solo, das quantidades de areia, sítio e argila. Então, pode ser que vocês, como técnicos, futuramente, vocês peguem uma análise de solo para interpretar, fazer a recomendação, principalmente do fósforo. A recomendação do fósforo, ela depende exatamente do teor de argila do solo. E, às vezes, na análise não vem isso. Você pode fazer ou usando o tato, ou usando esse método que eu fiz uma adaptação de um método que a gente faz em laboratório. É esse que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Vou colocar o vídeo aqui e vocês assistem e aproveitem aí. Vou disponibilizar depois esse vídeo para vocês também, junto com o restante do material. Vou estar aqui agora demonstrando como é que faz a análise granulométrica, ou saber a porcentagem de argila que tem o solo, porcentagem de areia, silt de argila. Uma adaptação de um método. Na verdade, esse método não substitui o método original, a gente faz uma adaptação, só tem que ter uma noção de quanto de areia que o solo tem, quanto de aproximadamente de silt de argila ele vai ter com esse método, tá? Uma forma de você trabalhar isso aqui, às vezes o técnico ele vai a campo, então ele quer saber essas informações e ele não tem isso em mãos, então dá para fazer isso aqui rapidamente e ter uma noção de quanto que tem. É uma informação extremamente importante aí para tomada de decisões em áreas agrícolas, em áreas urbanas e em várias situações. Como exemplo, a gente pode colocar aí análise de fertilidade do solo, né? Muitas vezes a própria análise de solo ela não vem com essa informação de quantidade de argila que tem no solo. Então dá para ter uma ideia, muitas vezes para a recomendação de adubação de fósforo, é uma informação muito importante. Na área de mecanização, quando se pretende fazer uma gradagem de uma área, se é um solo mais arenoso ou mais argiloso, então várias tomadas de decisões. Quando se pretende construir uma barragem, saber se aquele solo lá vai aguentar com compactação, se vai suportar, né, todo o peso da água de uma barragem. Enfim, fundações em áreas, quando se pretende fazer uma escavação com prédio, na área civil, silos de armazenamento de grãos, onde também precisa fazer fundações em áreas aí em áreas agrícolas, de modo geral. Na área ambiental, muitas vezes, aterros sanitários, né, quando se pretende fazer uma escavação. Então, não é que vai substituir a análise original, é para você ter uma noção, já para ter uma dimensão de como que é, e depois coleta-se o solo, leva para um laboratório e faz a análise toda correta. Mas isso aqui é uma forma de você ter em mãos uma informação já prévia. Então, como é que é esse método? Tá? Então, basicamente, eu vou fazer uma adaptação do método. Em laboratório, a gente usa 20 gramas de solo, tem todo um procedimento, coloca hidróxido de sódio, água, destilado. Então, aqui é tudo com coisas que a gente pode ter em casa e fazer essa análise. Então, de modo geral, vou estar colocando aqui, ó, 100 ml de solo, ou 6 centímetros cúbicos. Vou estar adicionando aqui um copo medidor desse que todo mundo tem em casa. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Mais um pouquinho. Vou estar adicionando aqui, então, 6 centímetros cúbicos de solo, ou 100 ml, né? Então, tá aqui, ó, 100 ml de solo, aproximadamente aí. Porque é 100, porque a gente já coloca para ficar uma proporção. Se eu conseguir tirar aqui 50% de areia, automaticamente eu já sei
que o restante é de argila e silt. Se tiver mais areia, então esse método aqui vai ser por diferença. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a separação da areia que tem dentro desse solo aqui. Então aqui eu tenho areia, silt e argila. Separando a areia, o restante é silt e argila. Tá? Vou colocar aqui aproximadamente 200 ml de água, né? Então vou adicionar essa, quer dizer, vou fazer diferente. Vou colocar aqui nesse pote que já é para fazer a agitação. Então eu tenho 100 ml de só. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 100 ml de solo, 6 centímetros cúbicos, 200 ml de água. Tá? Então, eu tenho aqui uma mistura de água e solo. Vou adicionar um pouquinho de detergente neutro, tá? Esse detergente aqui. Em laboratório a gente usa hidróxido de sódio, que é um dispersante. Qual que é a função do hidróxido de sódio? O sódio ele tem um raio iônico, quando hidratado, ele dispersa as argilas, ele separa a argila de um agregado, a argila, areia e o silt de um agregado, de uma partículazinha de sódio. O sódio tem essa função, é que nem na roupa, quando a gente coloca um sabão. Então, a roupa ela tende a separar as partículas, né? Quando você coloca o hidróxido de sódio. Tem uma pausazinha aqui que home office, né? Meu filho veio aqui agora, né? E eu poderia estar interferindo um pouquinho na gravação, mas vamos seguir. Então, como eu estava falando, o hidróxido de sódio ele tem essa função. Ele é o que dá a espuma de um sabão, vamos dizer assim. E ele faz separar as partículas de uma roupa, a sujeira entra nos poros da roupa. Então, o sabão, o sódio ele entra ali, ele separa, ele tenta dispersar aquela sujeira. Aquela água, quando sai suja, é basicamente a argila que saiu da roupa e está dissolvida ali dentro da água. Então, aqui, praticamente a mesma função. Então, o sabão ele vai interagir com as partículas de argila que tem nesse solo e vai tender a deixar essa água mais suja. Claro que a gente vai também ter uma agitação mecânica aqui para isso. Vai ser colocado aqui 10 gotas de detergente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já fiz esse cálculo aqui, tá? Para mais ou menos a proporção que a gente usa em laboratório, para dar uma em torno de 0,167 molar de hidróxido de sódio. Então, seria mais ou menos 10 gotas desse detergente aí. E agora inicia-se a dispersão mecânica, que é a agitação. Então, coloquei num potezinho barato, você pode adquirir aí em qualquer loja dessas de utensílios. Vou dar fazer primeiro uma agitação circular, depois eu vou fazer uma agitação mais na vertical. Tá? Essa agitação aqui, em laboratório, geralmente a gente usa de 10 até 15 minutos. Se o solo for mais argiloso, você agita mais. Então, isso aqui é mecânico mesmo, não tem jeito. Então, eu vou estar iniciando agora a agitação na vertical. Vou pedir para pausar o vídeo e depois a gente segue para ver o resultado final. Ok, então após 15 minutos, né, aproximadamente, de 10, então eu fiquei nos 12 minutos aqui agitando. O solo vai ficar desse jeito aqui, né, parecendo um leite com Toddy, um pouquinho do próprio sabão que vai ficar fazendo assim. O que vai ser feito aqui? Eu vou deixar isso aqui decantar, ou seja, descer a areia e a argila ela vai ficar mais em suspensão. Vou deixar aqui por um prazo de aproximadamente 3 horas, tá? Que é o tempo de sedimentação dessa areia, ela vai descer e a argila vai ficar mais aqui em suspensão. Após esse prazo, o que eu vou fazer? Vou jogar fora essa água, se fosse em laboratório, a gente aproveitaria essa água, pipetaria, para determinar a quantidade de argila. No caso, a gente não tem essas ferramentas, o que a gente vai fazer? A gente vai só jogar essa água fora, vamos lavar toda a areia depois, e após a lavagem da areia, é que a gente vai estar quantificando a quantidade de areia. Como eu coloquei 100 ml de solo, se der aqui, sei lá, 60 ml de solo sobrar, de areia que sobrar, com certeza vai ter 60% de areia, só os outros 40% seria de argila e silt. Só para ter uma noção, não sei quanto vai dar exatamente, mas então vamos esperar que após 3 horas a gente retorne para ver como é que vai ser essa lavagem desse solo. Então, gente, já tem aproximadamente aqui uns 20 minutos, né, que está decantando, então a gente observa toda essa espuma aqui em cima, o líquido vermelho embaixo, e aquela parte mais densa ali, ó, aquela partezinha mais escura embaixo já é a areia, que ela está mais separada. Então fica desse jeito aí. Com o tempo, a tendência é mais partículas que estão em suspensão, elas vão descendo. Então, assim que tiver, né, vamos esperar um tempo maior, né, em torno de umas 3 horas, como eu falei, um tempo assim de uma sedimentação para uma temperatura da água deve estar em torno de uns 27 graus aqui agora.
E a gente vai aguardar, assim que tiver tudo ok, a gente vai jogar essa água mais suja de cima fora e vamos estar jogando água e lavando bem aquela areia para ela ficar bem limpinha, né? Para sair toda a argila. Um solo muito argiloso vai demorar mais. Um solo que não for muito argiloso, textura média ou mais arenoso, a areia vai ficar limpa bem rápido. Então você vai jogando água, vai jogando água nessa areia, esfregando, chacoalhando e jogando fora sempre essa água suja que vai saindo. A água suja é basicamente a argila que vai se separando, né, cada vez mais da areia. Bom, gente, já deu tempo aí, agora eu vou jogar, né, essa água suja fora. Já joguei uma vez, né, na verdade. Vou estar jogando. Joguei uma vez, coloquei água, vou jogar de novo. O bom é que esse potinho ele tem aquela beiradinha, então alguma areia que chegar ali naquela borda, ele vai tender a segurar. O que eu vou fazer? Tá vendo? Todo isso aqui é a areia. Tá jogando água. Vou aguardar mais um pouquinho, vou estar agitando isso aqui com um pedacinho de madeira, uma colher dessas de pau, vou estar agitando de novo e vou jogando essa água fora. Vou fazer esse procedimento várias vezes, até eu ver que a água ficou bem limpinha, depois eu vou retirar a areia do pote. Então, dando sequência, eu fiz aquela operação 5 vezes, coloquei água, retirei, chacoalhei, esperei sedimentar um pouquinho, joguei água novamente, joguei água suja fora, chegou nesse resultado aqui, ó. Então essa aqui é a areia que eu tenho, né, daquele solo que a gente começou com 100 gramas. Então o que a gente vai fazer, ela tá um pouco úmida ainda, mas eu vou jogar ela aqui dentro já, para depois a gente ver qual é o volume, né, de areia que deu. Deixa eu só parar o celular aqui para mim colocar certo, peraí. Então já coloquei, né, toda a areia que estava aqui na tampinha, transferi para o potinho de volume de novo. Se a areia ela tá um pouco molhada ainda, né, deixei ela aqui já exposta na tampinha no sol um tempo, para ela dar uma secada. O ideal é esperar mais, né, para depois vir avaliar, mas a água na areia ela não vai mudar muito o volume, não vai dar muita diferença, porque ela vai ficar ali entremeada no meio dos poros, depois de secada ela não vai mudar muito sua forma. Então foi colocada aqui, né, uniformizei ela aqui e a gente consegue observar aqui a quantidade de areia que tinha naqueles 100 ml de solo. Então aqui, ó, unidade ml, tá vendo? Então aqui tem várias unidades, né, para arroz, para leite, aqueles copos medidor de cozinha mesmo. E aí a gente observa ali, ó, 50. Como eu não tenho nesse pote que ele não é o mais adequado, ele está ali entre 50 e 100. Então eu teria em torno de 75% de areia esse solo. Ou seja, 25% é de argila mais silt. Claro que ideal seria se eu tivesse um pote que tivesse uma aferição melhor, né, com vários risquinhos ali, de 10 em 10, ficaria bem mais interessante. Aqui é para medição de arroz, aqui é para medição de ml mesmo, né? Tanto de água quanto leite está na mesma unidade aqui. Então, em torno aí de 75% é areia esse solo. Se ele tiver em torno de 25% de areia mais silt, ele vai dar um solo de textura média. E seria um franco argila arenoso, né, esse solo aqui. Então, seria essa daqui o nosso teste, né? Fazendo aí granulometria de uma forma mais improvisada aí. Vou deixar ela dar mais uma secadinha, depois coloco de novo só para conferir. Mas, como eu já falei, não vai mudar muito as quantidades aí depois que eu voltar aqui para dentro do copo de novo. Beleza, gente? Então era isso. Testezinho de análise granulométrica. Fácil de fazer em casa, só com utensílios que a gente tem em casa mesmo. Já dá para ter uma noção de quanto de areia e quanto de argila mais silt tem o solo. Muito obrigado a todos aí. Tenha todos uma boa tarde já agora. Beleza, gente. Esse testezinho aí, eu fiz ele... Comecei umas 11 horas da manhã, comecei a fazer o vídeo. Aí fiz aquela primeira parte, chacoalhei e tudo mais. E, né, todo o primeiro processo. Aí deixei ali 3 horas. Quando foi lá para umas 2h30 da tarde, mais ou menos, 3 horas da tarde, foi o horário que eu terminei a análise, né? Vamos dizer assim. Então, comecei às 11 da manhã, fiz o vídeo, depois eu almocei e tal. Quando foi lá para as 2 da tarde, deu em torno de 3 horas, que é o tempo que precisa ali para o sabão fazer bastante efeito junto com o solo.
Aí é onde eu comecei a jogar fora aquela água suja, lavar de novo a areia, deixava, esperava descer um pouquinho, jogava água fora, colocava água de novo, mexia, chacoalhava, esperava a areia descer. Isso em torno de 5, 10 minutos só, não fiquei mais esperando um tempo muito grande. Esperava ali uns 3, 4 minutos, a areia já desce logo, jogava aquela água suja fora e fiz isso aí em torno de umas 5 vezes. Dependendo do solo, vai ter que fazer 10 vezes, até aquela água ficar bem limpinha, né? A água começou a sair limpa, a areia começou a ficar mais branquinha, com menos sujeira de argila, né? Ela sai de um tom vermelho para um tom mais cor de areia mesmo. Então, já está praticamente pronto. Eu consegui jogar toda a argila e silt fora, ficou só a areia dentro do pote. Aquela areia, você viu ali, a gente quantificou, deu em torno de 75% de areia, significa que os outros 25% seria de argila mais silt. Então, daria um solo de em torno de textura média. Se fosse saber exatamente quanto que tem de silt aí e de argila, eu teria que fazer o processo no laboratório, pipetando aquela argila, aquela água suja e tal, teria como fazer. Aqui em Rondônia, os solos têm sempre menos que 10% de silt, 50%, 5%, 8% de silt. Então, se fosse saber só a argila mesmo desse solo, talvez ele teria ali uns 18% de argila, colocando que 25% é argila mais silt, considerando que tem ali uns 5%, 7% de silt, ele teria em torno de uns 18%, 17% de argila, seria mais ou menos a quantidade de argila daquele solo. E os outros 75% foi a areia que vocês viram lá, que a gente quantificou. Beleza, galera? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, os tipos de solo, um pouquinho da análise textural que a gente fez aqui. E se eu conseguir gravar mais alguns solos aí no campo, eu vou estar gravando e vou estar falando para vocês. Lembrando que essa análise de textura também, uma outra coisa que eu não falei, é a identificação de solos no campo mesmo. Você já lá no campo saber quanto de argila tem no horizonte A, no horizonte B, também já dá um monte de informações para a gente para saber qual é o tipo de solo. Principalmente quando eu tenho argissolo, tá? Aquele solo lá da Rondônia Rural Show, se você chegar nele e só olhar, você não vai saber que ele é arenoso em cima e argiloso embaixo. Eu sei porque eu já fiz esse teste antes, né? Mas só olhando ali, às vezes não parece muita diferença, ainda mais agora que está na época, já entra na época da seca, e ele já está bem duro em cima e embaixo, então você não consegue palpar muito aquela areia solta, que nem é quando está mais na chuva, que ela está mais molhada, você pega, você sente. Agora ela está mais dura, então dificilmente você consegue, com o tato, identificar onde é mais arenoso, onde é mais argiloso. E quando está úmido é mais fácil. Então, se você está lá no campo, pega com a faca um pouquinho do solo da superfície, molha, faz a textura no tato, ou leva isso aí, faz esse testezinho em casa e consegue saber quanto tem de argila e quanto tem de tanto em cima quanto embaixo, já dá para ter uma noção, né? Saber qual é o tipo de solo. Beleza? Tranquilo? Então era isso, gente. Terminamos a nossa aula de hoje, agora 8h30. Vou botar vou postar já uma atividade aí para vocês, referente a essa aula de hoje, os tipos de solo que a gente comentou hoje. De novo, né, uma resenha, falar um pouquinho sobre de cada solo desse que a gente comentou na aula de hoje. E eu vou estar colocando o vídeo lá, vocês façam essa atividade. Como hoje nós temos um pouco mais de informação, né, que a gente falou de vários solos e de várias coisas, a atividade de hoje vai valer 1 ponto, tá? E aí, a semana que vem é a nossa prova, tá? Do mesmo modelo da N1. Prova lá no sistema, vocês vão entrar, vão estar clicando e vão estar aparecendo as questões, vocês vão estar respondendo. Tá bom? Beleza, professor, tranquilo. Alguma pergunta aí? Tudo certo? Só no dia da Professor. prova aí o senhor responde. Pode falar. E a TED? Menina, é mesmo, esqueci de postar, hein? Nossa, eu vou fazer isso hoje já também. Eu vou postar lá e vocês já ficam... Vai ficar essa atividade lá no Blue, para vocês entrar lá em tarefas. Clica lá em Introdução à Ciência do Solo, tarefas. Vocês vão ter lá a atividade de hoje e já vou também estar postando a TED aí, que está faltando colocar. Tá? Beleza, então. Aí, a prova vai valer 5 pontos? Não sei, Jaqueline, eu tenho que somar. Eu lembro que vai ser por aí, porque eu não lembro quanto que eu já dei de atividade, porque mudou a pontuação, né? Tem umas atividades que valem meio ponto, outras vai estar valendo 1 ponto. Essa de hoje vai valer 1 ponto, que vai ter uma semana para você estar fazendo, né?
Então, eu tenho que ver lá. Se tiver mais ou menos uns 3 pontos de atividade, mais 2 do TED, então a prova vai valer 5, né? Estou colocando mais ou menos, vai ser isso aí mesmo. Em torno de uns 5 pontos da prova e os outros 5 de trabalho. Tá bom, então. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Beleza, professor. Boa noite. Obrigado aí. Boa noite a todos aí. Fique com Deus. Boa semana aí. Bom início de semana. Amém. Valeu. Gravação agora. Até mais.